Nós começamos uma série de vídeos no canal com o tema o arrebatamento. Até agora nós falamos sobre o significado da palavra arrebatamento e de forma breve nós trabalhamos sobre as três principais teorias do arrebatamento, que são o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E a partir de hoje nós vamos dar atenção mais detalhada para cada uma dessas vertentes, contando um pouco sobre a história de cada uma delas. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a história do pré-tribulacionismo. A origem do pré-tribulacionismo e do dispensacionalismo, elas se confundem na história. Isso porque ambos foram sistematizadas por uma pessoa chamada John Nelson Darby. E Darby foi um teólogo polêmico, foi um dos grandes líderes de um movimento religioso na Inglaterra chamado de Irmãos de Plymouth. Porém, mesmo em meio às polêmicas desse movimento, Darby não deixou de ser talvez o teólogo que mais impactou a escatologia na história da igreja. Ele foi um dos pensadores mais lembrados durante as conferências proféticas que aconteceram entre o final do século XIX e o início do século XX, como a histórica Conferência Profética de Niágara, por exemplo. E é necessário frisar a importância do momento no qual Darby sistematizou pela primeira vez a doutrina do pré-tribulacionismo. Naquele tempo, nenhum outro teólogo ousava traçar qualquer escatologia que não fosse tão distinta daquilo que já era considerado e já era ensinado na igreja desde os dias de Agostinho. O máximo que os teólogos chegavam no início do século XIX era na posição conhecida como pré-milenismo histórico. Naqueles dias ninguém pregava uma distinção entre Israel e igreja, ninguém ousava dizer que a igreja não conheceria o anticristo e principalmente ninguém dizia que a igreja seria arrebatada antes do início da grande tribulação. Em outras palavras, antes de John Nelson Darby, nenhum outro teólogo havia estruturado, sistematizado e apresentado estes ou quaisquer outros pensamentos de forma tão convincente e com alguma coerência com os textos bíblicos. É exatamente por isso que Darby é considerado o pai do pré-tribulacionismo e também o pai do dispensacionalismo. E nesse sentido, quando se diz pai, não se quer dizer o inventor, até porque muitas doutrinas só foram sistematizadas em momentos de extrema necessidade. Segundo George Eldon Ladd, um dos maiores opositores do pré-tribulacionismo, a igreja não se importou com a escatologia até o fim do século XVIII e início do século XIX. Sendo assim, Darby pregou e sistematizou no momento mais oportuno para que a igreja se importasse com aquelas questões escatológicas. E talvez seja exatamente por isso que John Nelson Darby seja uma figura tão central e obrigatória em qualquer discussão escatológica, visto que ele foi o pioneiro em tantas questões. Além disso, Darby foi um piedoso leitor da palavra de Deus que se preocupou em interpretá-la de forma correta. Outra figura também que foi importante para a sistematização da perspectiva pré-tribulacionista, assim como Darby, foi Cyrus Scofield. Ele foi um pregador e teólogo dispensacionalista que se destacou por suas contribuições na propagação do pré-tribulacionismo por meio da Bíblia de referência Scofield, publicada pela primeira vez em 1909. Essa Bíblia tornou-se amplamente popular e influente, ajudando a disseminar o sistema dispensacionalistas e as crenças pré-tribulacionistas. Essa Bíblia comentada foi bem aceita e causou um grande impacto porque possuía uma linguagem acessível até mesmo ao leitor mais comum das escrituras, proporcionando então uma abordagem dispensacionalista que auxiliava a todos no entendimento das escrituras. O trabalho de Scofield na propagação do pré-tribulacionismo continuou a influenciar muitos cristãos e igrejas ao longo do século XIX. Suas ideias tiveram um papel importante na formação das crenças escatológicas de muitas denominações e grupos teológicos. A Bíblia de referência Scofield foi um sucesso e pela primeira vez na história, o homem comum poderia ter uma Bíblia com notas explicativas sobre as questões teológicas mais difíceis. Haja vista que até aqueles dias apenas alguns acadêmicos e teólogos tinham à disposição esse tipo de material. Portanto, Scofield
foi um homem responsável por colocar a teologia nas mãos do povo. E entre tantas as contribuições de Scofield está a ênfase na divisão da história bíblica em 7 dispensações e a popularização da teoria do hiato, ou a teoria do intervalo. E após John Nelson Darby e Scofield, surge aquele que talvez seja o nome mais importante e influente no desenvolvimento do pré-tribulacionismo. O seu nome é John Walvoord. Sua profunda pesquisa e ensinamentos contribuíram para aprofundar o entendimento da doutrina pré-tribulacional e o lugar dessa perspectiva dentro das interpretações bíblicas sobre o fim dos tempos. E a mais notável contribuição de Walvoord para a doutrina do pré-tribulacionismo foi a publicação do seu livro The Rapture Question, em 1979, e que rapidamente se tornou uma obra de referência para autores que desejavam explorar a doutrina, seja em defesa do pré-tribulacionismo ou seja também para sua própria crítica. E ele apresentou alguns argumentos que foram sólidos e uma abordagem erudita a respeito desse assunto, o que contribuiu significativamente para a disseminação e a popularização da crença do pré-tribulacionismo, até mesmo entre os próprios acadêmicos. The Rapture Question foi fundamental para ampliar o debate teológico sobre o arrebatamento. E uma outra grande contribuição de Walvoord para o pré-tribulacionismo foi a sua interpretação que equiparou o início da grande tribulação com o início do dia do Senhor. Essa interpretação trouxe uma vantagem argumentativa para o sistema pré-tribulacionista, pois sugeria que a igreja não estaria destinada a passar pelo dia do Senhor, que é um período de julgamento e ira de Deus sobre o mundo. E essa ideia implicava que a igreja seria arrebatada antes do início da grande tribulação, sendo poupada da ira vindoura. Ele então desenvolveu seus argumentos através de algumas pesquisas que foram extensas, pesquisas bíblicas extensas e escritos teológicos. E ele escreveu muitos outros livros e artigos que defenderam e aprofundaram as doutrinas pré-tribulacionistas, ganhando reconhecimento como uma autoridade nesse campo. Sua abordagem acadêmica e sua clareza expositiva conquistaram o respeito de muitos estudiosos e líderes cristãos. E é claro que, além de Walvoord, outros nomes como Charles Ryrie, Dwight Pentecost, Thomas Ice também se destacam como proeminentes teólogos na defesa do pré-tribulacionismo. Bem, esse foi um breve histórico sobre a origem do pré-tribulacionismo. Se você quer saber um pouco mais, eu vou deixar no card e também na descrição desse vídeo uma playlist sobre os nossos vídeos acerca do arrebatamento. E apenas aqui lembrando, só um detalhe, é que esses vídeos sobre o arrebatamento, eles não têm o objetivo de serem vídeos argumentativos ou vídeos nos quais nós vamos apresentar as nossas posições e os argumentos que nós temos para defender as nossas posições, seja pré-tribulacionistas, seja pós-tribulacionistas ou meso. Nós não estamos aqui para defender aquilo que nós acreditamos, mas nós estamos aqui para trazer informação. Então, seja quando falarmos sobre pré, meso ou pós-tribulacionismo, ou até mesmo sobre o pré-ira, que será uma perspectiva futura que nós abordaremos, nosso objetivo aqui com esses vídeos é trazer apenas informação. E se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão, você também pode deixar aí nos comentários. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.